meninas. Olha só, hoje nós vamos a nossa primeira aula de ciências, né? Nós vamos começar a utilizar o nosso livro. Gostaria que vocês pegassem, né, o livro de ciências e abrissem comigo na página 14. Na página 14, vem logo começando com uma dinâmica bem interessante, que é o jogo da memória. Esse jogo da memória está disponível no finalzinho do livro de vocês. Vocês vão retirar, vão cortar, para que vocês possam realizar esse jogo da memória com os familiares de vocês, né? Vocês podem utilizar até 5 participantes para estar realizando esse jogo. No livro vem dando já um indicativo de como é que vocês vão estar realizando esse jogo. Reúne-se com... Aí fala com seu grupo, mas vocês vão se reunir com os familiares de vocês, com 5 pessoas, pode ser com 4, formando pares, ou então até mesmo 3, vai depender do tanto de pessoas que estejam com vocês. Prepare-se para conhecer alguns animais da nossa fauna brasileira. Vocês vão recortar esse anexo que eu já mostrei para vocês, que está no finalzinho do livro. Vão recortar as peças. Depois, vocês vão jogar. Depois de jogar, vocês vão guardar em envelope. Vocês podem fazer esse envelope com uma folha, né, de caderno ou uma folha de ofício, pois vocês vão usar nas outras atividades. A número 1 fala assim: quando vocês recortarem as peças, vocês vão colar em uma cartolina com cuidado e vão recortar as peças. Para quê? Para ficar mais durinho, né? Para não ficar esse papel mole e danificar com mais facilidade. Depois disso, vocês vão embaralhar, distribuir todas as peças viradas para baixo sobre a mesa. Faça um sorteio para ver quem começa o jogo. A ordem pode ser no sentido horário, a partir do primeiro que jogar. Então, vocês sabem a dinâmica do jogo da memória, como é que faz. 3. O jogo consiste em virar 2 peças, combinar as fotos com os nomes de animais correspondentes. E o jogo termina quando as peças acabarem. Ganha o jogo aquele que tiver o maior número de pares. Bem, depois disso, a gente vai conhecer um pouco de como é que a gente vai classificar esses animais. Como eu disse, vocês têm que guardar esses pares de animais, porque a gente vai utilizar nas outras atividades. Aí fala o seguinte: os animais, eles possuem estrutura óssea e cartilaginosa. Outros não. Os ossos e as cartilagens vão sustentar o corpo, formar o esqueleto. O esqueleto, além de dar sustentação ao nosso corpo, ele vai proteger nossos órgãos internos. O crânio protege os órgãos do interior da cabeça. E a coluna vertebral, ela vai proteger a nossa medula espinhal ao longo das costas dos ossos vertebrados. Aí vocês perguntam, o que é vertebrados e invertebrados? Olha só, os animais, eles se dividem em 2 grandes grupos, que são os animais vertebrados e os animais invertebrados. Os animais vertebrados são os que têm esqueleto interno, quer dizer, possuem ossos. Há 5 tipos de vertebrados que a gente vai conhecer ao longo do estudo do livro. No livro de vocês, a gente não vai estudar tudo de vez, vai estudar cada um de partes específicas. Primeiro, a gente tem o grupo dos mamíferos, a gente tem o das aves, os répteis, os peixes e, por último, os anfíbios. Esses são a classe dos vertebrados. Os animais invertebrados são os que não têm ossos, quer dizer, não têm aquele esqueleto interno. Nascem de ovos, mas entre eles há uma grande diferença. Por exemplo, temos as lesmas, os moluscos, os insetos, eles são animais invertebrados. Além dessa divisão, muito importante, os animais têm outras diferenças. Por exemplo, como a forma deles se locomover, como nascem, a cobertura do corpo, como respiram, como se alimentam. Então, todos têm uma característica diferente, né? E voltando para o livro de vocês, na página 15, lá diz o seguinte, que os animais que possuem crânio e coluna vertebral pertencem ao grupo dos vertebrados.
Os que não possuem crânio e coluna vertebral são os invertebrados. No livro de vocês tem essa atividade da página 15. Nós temos aqui uma pomba, nós temos uma minhoca, nós temos uma cobra, um esqueleto do ser humano, o sapo e um caracol. E aí já tem uma atividade aqui para começar, para ver se você sabe identificar onde vai encaixar cada nome desses desenhos que estão aqui. Por exemplo, identifique os animais representados nas ilustrações, registrando seus nomes. Então, esses animais que tem aí é o quê? O ser humano, nós temos o pombo, o sapo, a minhoca, a cobra e o caracol. Já o número 2 pede para você organizar esses animais em 2 grupos, os do vertebrado e dos invertebrados. Os vertebrados tem aí o pombo, a cobra, o sapo e o ser humano. Já os invertebrados são a minhoca e o caracol. O número 3 fala assim: agora separe invertebrados e invertebrados os animais apresentados nas peças do jogo de memória. As peças do jogo de memória de vocês têm a variedade de animais, tanto vertebrados quanto vertebrados. E aí o que vocês vão fazer? Vai estar olhando cada gravura e vai estar classificando. Ou é animal vertebrado ou invertebrado. Eu já comecei aqui, vocês vão só terminar. Por exemplo, o boto, ele pertence à classe dos vertebrados. A arara também. Invertebrados, nós temos a abelha, o cupim e o caracol. Então, veja só, assim que você terminar, você vai estar aqui caracterizando cada um desses animais que vai pertencer a um grupo determinado. Bem, para a aula de hoje de ciências, era só isso. Na próxima aula, a gente vai conhecer o primeiro grupo dos animais que vem do livro de vocês, que vai falar justamente sobre os peixes. E vai seguir a ordem de toda aquela classificação dos grupos que eu falei para vocês, que são os 5 grupos de vertebrados. Até mais!